A liturgia de hoje nos ensina a necessidade, a importância da oração. Nos fala como devemos orar, né? Como devemos rezar. Mas São Paulo fala uma coisa muito importante que serve para nós assim de um alerta. Há duas maneiras de ver a Deus. Primeiro, aquilo que nós chamamos de teologia do alto, que é a teologia tradicional, né? Como diz Santo Tomás, Deus se revela, Deus vem a nós e nos leva para Ele. É a teologia que nos eleva, né? E uma vez unidos a Deus, nós espalhamos este amor de Deus para os outros. Então, é ver o mundo com os olhos de Deus. Isso é teologia que nos leva para o alto. Mas já no tempo de São Paulo e hoje mais ainda, existe outro método teológico, e esse mais moderno, que é de ver a Deus pelos olhos dos homens, é fazer exatamente o contrário. É isso que faz o que é conhecido como teologia da libertação, né? Ela olha Deus com os olhos do homem. Então, e pega os olhos do homem, como que eles chamam de pobre, e a partir do pobre começa a interpretar o mundo, interpretar a religião, interpretar a Deus. É lógico que, quando uso o termo pobre para os chamados teólogos da libertação, esse pobre aí tem o sentido de oprimido, aquele marginalizado, que eles chamam de excluído. Então, a partir daí é que se chega a Jesus, mas não um Jesus que é Deus, que é Salvador, que é Redentor, mas um Jesus que é revolucionário, um Jesus histórico que pregou, que ensinou, falou de um reino e depois foi traído e morto. Mas a sua morte serve para que os homens lutem e façam uma espécie de revolução aqui na Terra e implantem um sistema que seria um paraíso, o que eles chamam de sistema socialista. A teologia da libertação não é uma teologia, é um método teológico que leva a isso. Quer dizer, olhar o homem, e do homem e só o homem. E se leva a Deus é como se fosse algo distante. Por isso, como diz o Leonardo Boff, o cristianismo só tem a função de não atrapalhar esse caminho do homem se conhecer e o homem se tornar mais homem para que o homem faça seu paraíso aqui na Terra. E o problema é que esse tipo de teologia se espalhou na igreja aí, a gente vai vendo, e eu estou falando desse assunto, perdoe muitas vezes repetir isso, tem gente que não gosta e me critica, acho que o padre repete muito, mas exatamente para chamar a atenção que isto está recrudescendo na igreja e vai recrudescer mais ainda nesses tempos que nós estamos vivendo agora. Porque parecia que estava todo mundo morto, mas todo mundo muito vivo e cada vez mais fortes. E por que eu digo isso? Para interpretar isso que São Paulo disse aqui. Tem por Deus o ventre e só pensa nas coisas terrestres, pensa nas coisas do mundo. E no seu livro lá, Jesus Cristo Libertador, o Boff fala que existem aqueles da chamada teologia da fé tranquila, que são quem? São aqueles que seguem o magistério da igreja, ou aqueles que são os devocionais. Quem é padre devocional? O padre que leva o povo a rezar, que leva o povo a amar a Deus, o padre que fala do pecado, o padre que tradicional, que fala do pecado, o pessoal se confessar, que existe confissão, que tem que se libertar do pecado, que tem que lutar contra a carne, contra o mundo, contra o demônio. Isso é o que chamam de teologia da fé tranquila. Não pode ser assim, tem que ser teologia engajada. Aí tem vários tipos que colocam lá o engajamento, todas as religiões são boas, a gente não pode atrapalhar, cada um serve muito bem, é preciso ter bastantes políticas públicas e trabalhamos para isso e nós vamos ser engajados no social, etc, etc.
tem como Deus o próprio ventre. São Paulo fala isso, eles só pensam nas coisas terrenas. E esse é um grande problema. Então nós temos que ter um cuidado de não nos deixarmos levar por esse tipo de mentalidade que vai exatamente nos afastando de Deus e do fim para o qual o Filho de Deus se fez homem. O Filho de Deus se fez homem para nos salvar. E nos salvar de quê? Do pecado, do demônio, da morte, para nos dar vida eterna, que nós havíamos perdido por causa do pecado de Adão. E é claro que nós não somos alheios às necessidades sociais. Claro que não. Nós queremos uma justiça social, queremos a caridade social, a igreja tem uma doutrina social, só que essa doutrina é vista à luz do Evangelho, não para instaurar um sistema ideológico e político no mundo, não, mas para que os homens se libertem do pecado, e uma vez os homens transformados pela graça de Deus, transformados no amor de Deus, os homens transformem o mundo, começando transformando os seus próprios corações, e é daí transformando a sua família, a sociedade e tudo mais, e cada um cumprindo a sua missão. É claro que a igreja denuncia o mal, denuncia o pecado. Você vê, por exemplo, pega o Santo Agostinho, denunciando lá os maus tratos das crianças, denunciando o aborto, denunciando a escravidão das crianças, denunciando a pedofilia que havia na época, escravizavam as crianças para terem favores de impureza, denunciando os maus tratos às mulheres, trabalhando para o cuidado dos pobres. Os textos de Agostinho, Ambrósio, São João Crisóstomo são riquíssimos nisso, São Basílio, riquíssimos nisso, dizendo que todo mundo deve cuidar dos pobres, e sobretudo das viúvas e os órfãos, aqueles que têm pouquinho, que precisam, e o que sobra para nós não é nosso, é dos pobres. A igreja sempre fez isso, mas com uma visão de vida eterna, de expressão do amor de Deus no mundo. É esse o sentido. Não para transformar nos pobres uma massa de manobra em que são instrumentalizados em vista de um poder para a terra, como se fosse fazer um paraíso aqui na terra, utópico e ilusório, porque é uma grande mentira. Na verdade, nós temos que ter esse cuidado, senão nós caímos. É exatamente sobre isso que São Paulo vai nos chamar a atenção. Tem por Deus o próprio ventre. E ele dizia isso com relação aos judaizantes que ganhavam muito dinheiro com aquelas práticas antigas do judaísmo e continuavam usando disso, se aproveitando das pessoas. São Paulo diz, só pensam nas coisas terrenas. E ele acrescenta, a nossa conversação é o céu, nós somos cidadãos do céu. Isso não quer dizer que nós não devemos cuidar das coisas da terra. Todo mundo aqui cuida, tem que cuidar, tem que trabalhar, pagar suas contas, fazer suas obrigações, comprar comida, comprar roupa, ter seu momento de lazer, as famílias todas, etc. Tudo isso é normal e temos que cuidar disso. Mas nós sabemos que tudo isso é passageiro. Tudo isso passa. O que é mais importante é cuidar da salvação da alma. Temos que viver aqui no mundo? Sim. Ajudarmos mutuamente? Sim. Tornarmos o mundo melhor? Claro que sim. Jesus quer isso. Quer que se espalhe o amor por toda parte e nos ensina um amor que leva ao ponto de darmos a vida por uns pelos outros. Porém, tudo isso com uma dimensão de eternidade. Uma dimensão espiritual que nos leva para o céu. A igreja sempre fez isso. Santas casas, hospitais, orfanatos, sempre fez isso. E nunca se aproveitou disso para impor. Muito pelo contrário, por amor. Quantas congregações religiosas nós tivemos na igreja e temos ainda que cuidam disso. Mas nunca dando um viés materialista, como se Cristo fosse um agitador que provocasse uma revolução. Não. Pelo contrário,
Nosso Senhor prega o amor. E quando prega igualdade, é igualdade de dignidade, para que cada um tenha o que é necessário. Vamos agora para o Evangelho e vejamos como é isso na prática, como é esse Jesus na prática. Jesus estava falando, diz aqui São Mateus, e chega um homem sofrido, um pai de família que vê a sua filha doente e morrendo. Era um homem que tinha um certo status, era o chefe da sinagoga, seu nome era Jairo. E chega, vamos lá, que a minha filha está morrendo. Jesus não disse uma palavra, ele se levantou, mas é interessante como aquele homem chegou. Chegou, se prostrou diante dele e disse, minha filha, São Mateus diz, acaba de morrer. O outro evangelista fala que ela estava morrendo. Vem pôr a mão e sobre ela e ela viverá. Então aí a gente vê nesse Jairo o cuidado de um pai preocupado com a sua filha, que ama a sua filha, é a imagem de tantos pais que estão aqui presentes, que amam os seus filhos, que cuidam dos seus filhos, se matam pelos seus filhos, se consomem a cada dia pela sua família. E chega diante da doença, eu não sei mais o que fazer. E chega para Jesus e se prostra. Ele mostra aí grande amor pela sua família, grande confiança em nosso Senhor e, sobretudo, muita humildade. Dizer, eu achava que podia, mas não posso, então me prostro. Quantos pais aqui devem prostrar diante de Jesus, pedindo a Ele a graça? Façam isso. Façam isso. Não tenham vergonha de se ajoelhar e pedir pelos seus filhos. Não tenham vergonha. Mas com humildade, façam isso. Jesus não disse uma palavra. Simplesmente se levantou. E foi. Só que no meio do caminho, aí faço uma intercessão que o próprio evangelista faz, faço um parênteses. Ele vai com uma multidão. E naquela multidão, as pessoas alvoroçadas, muita gente, né, acompanhando, e tem uma mulher diferente ali no meio da multidão, que era uma sofredora, estava com hemorragia há 12 anos. A tradição dá o nome a essa mulher de Berenice, que era uma mulher rica, tinha bens, mas tinha perdido muita coisa, porque tinha buscado tratamentos médicos e não tinha conseguido curar a sua hemorragia. E ter hemorragia, a mulher, ela ficava envergonhada, era também um sinal assim de impureza. Por isso ela disse, escutou falar em Jesus e foi atrás. Quantas vezes o mundo escuta Jesus, quantas vezes nós escutamos nosso Senhor, numa palavra do Evangelho, numa pregação, enfim, em diversos momentos, às vezes até na rua, alguém falou uma palavra, e ouvimos falar em Jesus, e nós realmente o seguimos? Seguimos Jesus? Ouvimos, ficamos admirados, felizes, mas seguimos Jesus? Quando Jesus fala para Pedro, vem, segue-me, diz para os discípulos, vem, segue-me. Aquela mulher ouviu Jesus e seguiu, mas ela tinha lá com a sua fé, na simplicidade, disse, se pelo menos eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Que fé dessa mulher, que confiança, que humildade, envergonhada, porque estava com aquela enfermidade, e tocar uma pessoa que está com sangue, a pessoa fica impura, por isso ela diz, eu quero tocar na roupa. Quantas vezes nós tocamos em Jesus na Eucaristia, recebemos Jesus na nossa língua, comungamos, Jesus vem em nós, Ele fica em nós e nós ficamos nele. Será que temos a fé da Berenice? Temos a confiança dela? Porque nós muitas vezes carregamos nossos vícios, nossos pecados, nossos maus costumes, nossas vaidades, nossa arrogância, nossa impureza, nossas escravidões, arrastamos, às vezes até mais do que 12 anos, como aquela mulher, e tocamos, confessamos, recebemos Jesus na Eucaristia. Será que temos essa confiança e essa fé dessa mulher? Se eu tocar em sua veste, eu ficarei curada. E ela toca e fica curada. E Jesus diz, alguém me tocou. Os apóstolos olharam, meu Senhor, tanta gente aí esbarrando, alguém tocou, todo mundo. Jesus disse, não, alguém me tocou. Porque
Porque todos tocaram, mas só uma pessoa tocou em seu coração. Não foi na orla da sua roupa, tocou no seu coração, tocou no seu amor. E nós tocamos no coração de Jesus com humildade, com paciência, unimos o nosso coração ao coração dele. Quando recebemos a Eucaristia, tocamos no coração de Jesus. Como é que recebemos a Eucaristia? Apenas como um rito que nós fazemos aos domingos. Tenho que comungar, ótimo, muito bem, mas como é que está sendo essa comunhão? Ele nos toca e vem a nós e nos une, se une a nós. Ou somos como aquela mulher que na sua simplicidade e confiança toca em Jesus e fica curada. E por que nós não ficamos curados? Porque não tocamos nele. Com a nossa vida, com o nosso coração, com os nossos projetos e, sobretudo, com a nossa entrega. E ela ficou curada. E Jesus olha para ela e ela envergonhada, imagine, Jesus olhou para ela e ela, puxa, ele descobriu quem eu sou. E Jesus disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. Poucas vezes a gente vê Jesus chamar alguém de filho, mas aquela mulher foi chamada de filha. É tão bonito quando a gente é chamado de filho pelo Senhor. E diz coragem, porque a sua vida começou agora. Coragem. Vocês têm coragem? Tem a coragem do cristão para enfrentar esse mundo paganizado em que nós vivemos? Tem coragem? Coragem de serem diferentes, de não compactuarem com o erro? Que para serem iguais aos outros, vocês teriam coragem de apanhar na face, como Jesus disse que vai acontecer? Tem coragem de irem contra a correnteza ou preferem ficar na tranquilidade, no comodismo de serem politicamente corretos para não ter ninguém que incomode? Coragem, filha. E é interessante que essa mulher, segundo a tradição, ela acolheu em sua casa, depois da subida de Jesus ao céu, acolheu em sua casa uma comunidade e formou lá uma pequena igreja. E segundo alguns, ela chegou a receber o próprio Santo Sudário, guardaram lá um tempo na casa da Berenice. Coragem, filha. E ela teve coragem. Indo contra toda a sociedade, ela acolheu os apóstolos e lá teve uma pequena igreja. Coragem, filha, a tua fé te salvou. Ou a tua fé te curou. Em linguagem bíblica, curar e salvar tem o mesmo significado, o mesmo verbo que se usa. Vamos agora para o Jairo. Jesus continua caminhando e vem um grupo e diz: olha, por Jairo, a sua filha acabou de morrer. E Jesus olha para ele e diz: crê somente. Duas palavrinhas. Crê somente. Somente crê. E Jairo foi. Chegando à porta da casa de Jairo, já estava lá todo mundo cantando, tocando aquelas flautas próprias dos rituais fúnebres. E Jesus olha para Jairo e diz mais uma vez: coragem, aliás, crê somente. Crê somente. E Jesus olha para o povo e diz: olha, ela não morreu, ela está dormindo. E eles começaram a rir. É interessante que quando morria alguém, eles não diziam que morria, diziam que estava dormindo. Pelo menos logo no começo da notícia da morte. Por isso Jesus disse de Lázaro: Lázaro dorme, tinha acabado de morrer. Mas eles começam a rir. Jesus chama Jairo e a esposa, chama também os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Vamos entrar no quarto da menina e diz: Talita cumi, jovem, eu te digo, levanta-te. E ela se levantou. Menina, levanta. Ela se levantou. E Jesus disse para os pais: tomem, deem comida para ela. Ela está aí. Crê somente. A nossa fé é provada a todo momento, nas dificuldades da vida, nos problemas que nós temos.
Voltando a São Paulo diz que aqueles que agem aqui no mundo, muitas vezes agem como inimigos da cruz de Cristo, que tem por Deus o próprio ventre, só pensam nas coisas terrenas, inimigos da cruz de Cristo. E nós somos inimigos ou amigos da cruz de Cristo? Daí, Jesus nos chama para o altar. Aqui está a cruz de Cristo, porque no altar se renova, se faz presente o sacrifício. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Se repete no altar. Este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Por vós e por muitos. Isso se torna presente no altar. Vocês vêm todos os domingos à igreja, graças a Deus, vêm à missa e dizem o quê? Eu vou lá assistir a missa. Ótimo, a gente assiste. É uma cena bonita e a missa foi bonita, cantada, etc. Tal. Mas a gente, mais do que assistir, a gente participa da cruz de Cristo. E o que é participar da missa? Participar da missa é cada um trazer para a missa a sua vida. Tragam para a igreja as suas dores, tragam seus sofrimentos, tragam seus anseios, tragam suas pendências. Coloquem tudo aqui no altar, na cruz de Cristo. Coloquem suas tristezas, suas alegrias, suas vidas. Então, participar da missa, participar da Eucaristia, participar do altar é estar unido a Cristo, que se oferece em sacrifício, com o nosso sacrifício também. Por isso, quando o Padre diz, orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, exatamente para que nós ofereçamos nossa vida a Jesus. E uma vez recebendo Jesus, vocês vão para o mundo, para suas casas, seus trabalhos, suas vidas, seus projetos, escolas, etc. Vocês vão com Jesus, porque estão participando no dia a dia da cruz de Cristo. Porque nós somos filhos da cruz, nós nascemos da cruz, nós somos fiéis da cruz. A cruz é sinal do cristão, mas não uma cruz de derrota, não uma cruz que maltrata, não uma cruz que nos diz que não tem sentido a vida, mas uma cruz que nos liberta, uma cruz que nos salva, uma cruz que nos leva à ressurreição, uma cruz que nos enche de esperanças. Então nós somos amigos da cruz, é nela que nós nos gloriamos, porque nós nos gloriamos em Jesus. Por isso, meus caríssimos irmãos, vamos ter um amor maior a nosso Senhor, uma confiança maior, uma entrega maior das nossas vidas, sem nos acomodar nas coisas do mundo, mas sabendo que nós somos cidadãos do céu. Conversatio nostra in celis est. A nossa conversação está nos céus. Sejamos muito unidos, viu? Muito unidos. Há uma grande tendência de se provocarem divisões na igreja. Isso é muito ruim. Essas divisões servem para nos destruir. Os inimigos das almas provocam isso nas igrejas, para destruir. Não aceitem isso. Vamos lutar para sermos muito unidos em nosso Senhor, na sua cruz.